Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês me assistem. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória, da cidade de Maringá. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso ensino remoto, autorizado pelo MEC, na matéria de Direito do Consumidor. E hoje, especialmente, vamos tratar de um tema muito importante que diz respeito a cobranças de dívidas e também a mantença de bancos de dados. O Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta, de certo modo, o modus operandi, a forma pela qual as empresas fornecedoras de produto ou serviço devem, de certo modo, utilizar-se para a regulamentação das cobranças. E, de outro modo, também o Código de Defesa do Consumidor regulamenta a formação de cadastros de dados dos consumidores, trazido como conceito de banco de dados. E ela é muito importante porque nós vamos mencionar, de certo modo, como deve ser feito a respectiva cobrança do consumidor, bem como deve ser mantidos os dados pessoais de todos os consumidores, de cadastros que vocês realizam, de certo modo, em lojas, em bancos, enfim, que vocês publicam aí na respectiva internet, quando vai comprar um produto, quando vai justamente contratar um serviço. Pois bem, pessoal, eu vou aqui compartilhar minha tela e vamos começar a nossa respectiva aula de hoje. Primeiramente, no artigo 42 e 42A, que foi introduzido na Lei 12.039 de 2009, nós temos que as cobranças de dívidas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, primeiramente coloca em seu artigo 42 que o consumidor, em hipótese nenhuma, pode ser aí justamente exposto ao ridículo. Nem mesmo pode ser vítima de constrangimento ou ameaças. Ou seja, a norma incide pela qual o dever do fornecedor, em havendo a necessidade de realizar a cobrança de serviços, de compras de produtos e assinaturas, entre outros, justamente evitar expor o consumidor ao ridículo, evitar justamente a publicação coletiva da eminência da dívida perante o consumidor. De modo que o Código de Defesa do Consumidor também inibe qualquer prática que visa a constranger o consumidor ou ameaçar. O que nós temos em relação à ameaça? Nós temos uma extensão da ameaça não só pelo devedor, pelo consumidor que encontra-se inadimplente pela operação, pelos valores. Mas sim, nós temos que a ameaça não pode ser estendida também a familiares, ou também não pode ser estendida aí ao empregador, ou seja, dentro do ambiente relativo ao ambiente profissional do indivíduo. Já em relação à coação, nós temos que, em hipótese nenhuma, pode ter aí justamente, dentro de uma respectiva cobrança, qualquer intuito de coação, ou seja, de forçar o respectivo cumprimento da obrigação. Vamos por uma coação moral, na qual o credor, o fornecedor, ele, de certo modo, utiliza-se de ferramentas, de técnicas psicológicas, de ameaças, falando se não pagar, ele vai ter a dívida duplicada, se não pagar, ele vai ter aí consequências, se ele não pagar, ele vai ter justamente um risco a perder a sua casa própria, entre outros argumentos de coação que obrigam o consumidor muitas vezes em assumir uma renegociação da qual não se pode justamente aí pagar. Outra questão que não pode justamente é o constrangimento físico ou moral. A utilização de capangas de cobradores, a utilização de violência, qualquer tipo de violência é proibida pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Professor, mas quais são os limites da cobrança e o que pode ser efetuado como uma cobrança legítima? Os limites da cobrança são aquelas justamente que não há ameaça, que não há coação, que não há constrangimento físico. Somente é permitido a cobrança de uma forma moderada, uma forma justamente que não traga estes constrangimentos ao consumidor. E é permitido aqui justamente as medidas judiciais cabíveis e também permitida as inscrições nos chamados rol de inadimplentes, mais conhecidos como Serasa e SPC. Serasa é um sistema, justamente uma multinacional, Serasa Experience, na qual detém aí o banco de dados público referente às informações de cadastros de score, de viabilidade de pagamento, entre outras restrições de crédito. Já o SPC, Sistema de Proteção do Consumidor, visa justamente criar esse banco de dados para que se manifeste quais são os consumidores bons, adimplentes, né, que justamente pagam em dia as suas respectivas contas. O Código de Defesa do Consumidor também proíbe as afirmações falsas, incoerentes, também enganosas. Falar que o cobrador é oficial de justiça, falar que ele é policial, colocar um valor maior em relação à cobrança de dívida, colocar uma planilha inexistente em relação justamente à dívida. E outra coisa é expor o consumidor ao ridículo, ligar para terceiros que não têm relação com a dívida, cobrar por meios de comunicação, Facebook, Instagram, ou seja, utilizar-se de meios que expõem o consumidor ao respectivo ridículo. Olha que interessante essa decisão judicial. Essa decisão judicial é datada de 8 de maio de 2020, ou seja, nesse mês. A decisão judicial, ela nega o procedimento relativo a uma indenização pleiteada por Lucas Cândido Ultramar. Justamente, nós temos aqui uma cobrança que diz respeito a uma ação judicial contra a TIM Celular S.A. E nessa ação judicial, o Lucas, consumidor, alegou em seu processo justamente que ele sofria, através do call center, cobranças indevidas. Quem nunca, pessoal, mas quem nunca recebeu do seu telefone celular, ou recebe frequentemente, eu recebo, ligações de cobranças de fornecedores da qual você nunca contrataram. Por exemplo, NET, Oi, Vivo, enfim, o Lucas, consumidor, recebeu essas notificações e ele, inconformado, entrou com um processo judicial a fim de paralisar ele, a fim de solicitar dano moral em relação às ações. Logo, o pedido foi improcedente e o Lucas não ganhou, lá no segundo grau da jurisdição do TJ Paraná, o direito a dano moral. Isso porque nós temos um entendimento firmado, justamente junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, que a simples cobrança não gera o dano moral. Ou seja, as simples cobranças da qual não expõe o consumidor a ridículo, da qual não aí traz um constrangimento, mesmo que essa cobrança seja ilegítima, ela não induz e não autoriza o consumidor a ganhar danos morais. Olha que interessante. Danos morais diz respeito justamente às cobranças indevidas. E quando há cobrança indevida, que principalmente é colocado no rol de inadimplentes, no Serasa ou SPC, cabe ao consumidor solicitar judicialmente que o valor que foi cobrado, o valor que o consumidor gastou justamente para pagar essa dívida inexistente, ele pode, à luz do artigo 42 do CDC, solicitar aí o seu pagamento em dobro. Ademais, pessoal, o dano moral somente é cabíveis, como eu já disse anteriormente, nas questões relativas às condutas anteriores, na qual expõe o consumidor ao respectivo ridículo. Ademais, cabe ao fornecedor a impetrar, em caso de existência de dívidas, a empresa, nesse caso, em ações judiciais, em ações monitórias ou ações de cobrança. Justamente, nós temos que essas medidas judiciais são as medidas legítimas que o fornecedor, que o credor tem perante o devedor. Ok? Olha que interessante. Além disso, nós temos as questões de protesto.
O que é o protesto? O protesto é quando há uma duplicata, quando há um título em aberto, e essa duplicata ou título é colocada justamente junto a um cartório de protesto. O cartório de protesto tem como intuito dar conhecimento e fé pública da existência da dívida. O cartório de protesto é um ato legítimo, um ato formal, na qual é um direito do cobrador, do credor e da empresa colocar o nome do consumidor em havendo descumprimento de obrigação de pagamento. Interessante, pessoal, que no cantinho eu coloquei os cuidados para o protesto e também os cuidados para a inscrição do Serasa e também do SPC. É muito interessante se atentar, principalmente as empresas, no momento em que é colocado uma dívida junto ao sistema Serasa ou também ao protesto, é interessante certificar-se destes justamente requisitos da qual eu solicitei. Primeiro, se o consumidor é realmente devedor. Então, confira os dados pessoais, o CPF, para ver realmente se está colocando no Serasa ou no protesto o legítimo devedor. Primeiro, nós temos que ter a verificação do instrumento de compra, ou seja, a duplicata ou nota fiscal, a qual faz parte justamente aí da negociação, ou seja, nós temos que ter comprovado a compra e venda do respectivo produto. Ademais, nós precisamos dos dados do fornecedor. É importante nós termos os dados de quem é o fornecedor, daquele que forneceu o respectivo serviço ou produto. Na compra de dívida, não há a inscrição e o prazo para protesto. Interessante destacar isso aqui, o aviso prévio. Toda inscrição ou protesto deve ser feita através de uma notificação prévia, ou seja, cabe o Serasa ou o cartório de protesto notificar de forma prévia, notificar em 10 dias de antecedência da existência do apontamento da dívida junto ao hall de inadimplência. É somente após a justificativa ao apontamento que o consumidor justamente pode ser incluído junto ao respectivo Serasa ou cartório de protesto. Ademais, pessoal, o artigo 42, a linha A, traço A, traz que em todos os documentos de cobrança apresentados pelo consumidor devem estar justamente o seu nome, o seu endereço e o seu CPF ou CNPJ. Isso é um requisito obrigatório justamente para a colocação de dívidas a serem colocadas junto ao hall de inadimplentes. Pessoal, outra questão importante diz respeito aos bancos de dados e os cadastros de consumidores. Nós temos que o artigo 43 salienta que consumidor, sem prejuízo ao artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas e registros, e também dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Interessante mencionar que no artigo 43 nós temos de um dever existente ao consumidor. Cabe ao consumidor ter acesso a qualquer momento que lhe foi aí julgadamente requerido, acesso às informações, os cadastros e as fichas que constam no seu respectivo nome. Além do mais, o artigo 43, parágrafo 1º, nos traz uma lição de como que devem ser os respectivos bancos de dados. Ele fala o seguinte, olha que interessante. Os cadastros de dados de consumidores devem, primeiramente, ser objetivos, claros, verdadeiros, em língua de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas durante o prazo de 5 anos. Ou seja, todo banco de dados existente pelo fornecedor que contenha nomes de dados de consumidores devem ser justamente apresentados de forma clara, objetiva e também verdadeira. E ele fala uma informação bem importante. No final, ele fala que não pode haver informações negativas no prazo de 5 anos. Ou seja, o consumidor somente poderá estar incluído
dentro de um banco de dados somente por 5 anos. Ou seja, quando há uma inscrição no Serasa, quando há uma inscrição justamente no SPC, quando há uma inscrição no cartório de protesto, esses registros de dados do consumidor somente poderão aí justamente estar vinculados ao consumidor no prazo máximo de 5 anos. Ou seja, após 5 anos, o nome do consumidor junto ao cadastro deverá ser imediatamente retirado. Não poderá haver a mantença de dados de consumidores por mais de 5 anos em banco de dados. Professor, quer dizer que em 5 anos o meu nome do Serasa ele vai sumir e eu vou estar livre da minha dívida? Não. Não é porque há a recusa, ou justamente não é porque a retirada do nome do consumidor no hall de inadimplentes que justamente nós teremos aí a ausência do dever de pagamento. A ausência do dever de pagamento precede a uma interpretação da prescrição, que não é o caso aqui do artigo 43, parágrafo 1º. Aqui ele somente fala da vinculação, ou seja, da veiculação do nome do consumidor junto ao hall de inadimplentes. Nós não estamos trazendo aqui referências no que diz respeito à durabilidade da prescrição de dívida ou da prescrição. Não, aqui nós estamos falando somente em relação à mantença dos dados do consumidor junto aos bancos de dados. Ademais, no artigo 43, parágrafo 2º, parágrafo 2º, desculpa, diz que qualquer abertura de ficha, de registro, de dados pessoais ou de consumo solicitados pelo consumidor deve ser comunicada quando não for solicitada por ele. Ou seja, nós temos a obrigatoriedade de comunicação de todas as inclusões de consumidores em respectivos bancos de dados, na qual nós interpretamos como bancos de dados de crédito, Serasa e SPC. Já no parágrafo 3º, nós temos a interpretação que quando o consumidor verificar em seu registro, em seu cadastro, uma inexatidão, ou seja, uma incoerência, uma irregularidade dos seus dados, ele poderá solicitar a sua imediata correção. E justamente no prazo de 5 dias úteis, deve justamente o tomador do banco de dados regularizar e corrigir a informação. Ou seja, se eu tenho uma dívida de R$200 junto à faculdade, e a faculdade resolve incluir meu nome junto ao Serasa, e a hora que eu verifico a minha ficha junto ao Serasa, lá consta um débito de R$2.000 e não R$200, imediatamente eu devo comunicar à faculdade ou qualquer instituição de ensino, qualquer fornecedor, para que justamente seja realizada aí a correção no prazo de 5 dias úteis. Perfeito, pessoal? Ademais, justamente essas são as regras para mantença e registro de consumidores nos bancos de dados. O interessante mencionar aqui justamente um processo da qual foi colocado aí contra o Serasa, na qual menciona o seguinte entendimento em sua emenda. Fala o seguinte: é uma ação indenizatória, uma inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito, é uma responsabilidade solidária entre as empresas. Ou seja, a empresa que colocou o nome e a empresa dona do banco de dados, ou seja, aqui o fornecedor e também a responsável pelo banco de dados, Serasa, foram condenados justamente a R$6.000 de danos morais por conta de uma inscrição indevida. Provavelmente esse consumidor, ele de certo modo não adquiriu nenhuma mercadoria junto ao fornecedor, não comprou nada junto a essa empresa, e essa empresa, por um equívoco, colocou esse consumidor junto ao cadastro de inadimplentes. E desse modo,
inconformado pela inscrição indevida, o consumidor justamente impetrou essa ação de indenizatória para que justamente seja indenizado por ordem do abalo ao crédito, ao abalo à honra subjetiva, R$6.000 de danos morais, das quais foram aí fixados pelo respectivo juízo de segundo grau. Perfeito? Então, nós temos aqui em tese que qualquer inscrição indevida junto aos bancos de dados ou o hall inadimplente de consumidores traz justamente a menção a uma aplicação de dano moral para quem inscreveu indevidamente no Serasa o nome da respectiva empresa. Demais, pessoal, continuando no artigo 44, nós temos que os órgãos públicos de defesa do consumidor devem manter cadastros atualizados de suas reclamações contra fornecedores e divulgar isso de forma anual. É muito comum hoje nós temos empresas como Reclame Aqui, como portais de reclamação de fornecedores, na qual mantém justamente reclamações num banco de dados público sobre o nível de atendimento e satisfação das respectivas empresas. Então, é muito importante e interessante para que seja justamente como forma de publicar quem são os maus fornecedores, essa mantença de dados negativos de empresas fornecedoras. Isso é autorizado por lei. Pessoal, esse é um caso também, na verdade, é continuidade daquele nosso caso, que diz respeito à ementa, inteiro teor da decisão da qual eu comentei no slide anterior. Né? Então, eu peço para vocês justamente analisarem aí, dei um pause no respectivo vídeo e façam a leitura aí do inteiro teor da nossa respectiva aí decisão. Pessoal, esta é uma outra decisão judicial que eu vou comentar, que ela tem justamente um condão um pouco diferente. Ela trata, sim, realmente de banco de dados, e neste caso em específico, traz o que nós chamamos aí justamente de lista negra, ou cadastro interno. É muito importante vocês, alunos, saberem que instituições bancárias, que empresas de seguros, possuem um banco de dados justamente interno, da qual não possuem aí acesso público. Primeira coisa que nós temos que saber é que todos os bancos de dados devem seguir as normas do direito do consumidor. E, além disso, os bancos de dados devem ser justamente públicos. Ou seja, todos aqueles que gostariam de ter acesso, podem ter acesso aí a pedido, juntamente ao órgão de proteção de crédito, Serasa e SPC. Se eu quiser saber se eu tenho inscrição no Serasa ou não, através do meu CPF, a empresa, Serasa ou SPC, é obrigado a fornecer esse relatório de inscrições no meu nome. Acontece que, geralmente, instituições bancárias e, geralmente, seguradoras colocam a chamada lista negra. Ou seja, eles mantêm em si cadastros, listas, das quais não são autorizadas por lei, na qual traz informações negativas do consumidor. Por exemplo, se eu tenho um determinado veículo e justamente, há uma colisão, há um acidente, vamos supor que eu faço um seguro com HDI e nesse ano que eu fiz seguro eu tenho um acidente de trânsito. O sistema da HDI, assim como qualquer outra empresa de seguro, mantém cadastros internos de consumidor dizendo o seguinte: o Henrique é um péssimo motorista. Ele, infelizmente, bateu o carro, ele teve culpa, ele estava alcoolizado, ele estava justamente aí em alta velocidade. E essas empresas geram essa informação negativa que alimenta um banco de dados interno, para justamente quando o próximo ano eu for renovar o seguro, independentemente da empresa, seja com HDI, ou seja com, por exemplo, Safra, ou seja com a Sancor Seguros, vai constar a determinação justamente do meu respectivo acidente. Pessoal, isso é muito sério, muito grave, muito perigoso, porque justamente
traz informações depreciativas ao consumidor. Isso é totalmente violado pelo Código de Defesa do Consumidor, da qual proíbe, né, de forma reiterada que os bancos de dados forneçam aí informações depreciativas dos respectivos consumidores. Então, vou dar um pause no vídeo e verifique faça uma leitura justamente dessa decisão para vocês justamente aí terem conhecimento da existência desses bancos de dados internos. Essa é a segunda parte da decisão, pessoal. Então, pausem o vídeo também, para que vocês façam a leitura, que é importante, tá? A leitura desta decisão, porque vai ser cobrada aí junto ao respectivo fórum para validação da presença dos senhores. Esse é um processo da BV Financeira. Então, provavelmente, o consumidor foi adquirir um financiamento de veículo e foi negado esse financiamento. E o consumidor era um consumidor que não tinha nome no Serasa, não tinha, né, qualquer pendência financeira, e justamente houve a negativa da ABV. E justamente o motivo pelo qual houve a negativa não foi explicado, não foi claramente aí manifestado pela empresa. E foi comprovado a existência de uma lista negra, ou seja, uma restrição cadastral interna, da qual o consumidor não tem acesso, ou seja, viola os preceitos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que traz, em relação aí ao consumidor, uma proteção dos seus dados veiculados junto às respectivas empresas. Acho que você já ouviu a expressão que o petróleo é o novo aí justamente a informação é o novo petróleo, né? Que justamente nós temos aí a informação como algo muito importante para o dia a dia das empresas, porque vale muito dinheiro, isso é um recurso que eles podem utilizar para vendas, para cadastro, enfim. Em relação a isso, pessoal, foi promulgado em 14 de agosto de 2018, tá? A lei número 13.709. E essa lei 13.709 de 2018, que vai entrar em vigor agora, dia 15/8 de 2020, ou seja, nós temos uma vacatio legis de 2 anos, é a maior vacatio legis da história, que se tem conhecimento. Ela traz uma revolução sobre os bancos de dados aí mantidos por empresas. Pessoal, quem nunca ouviu falar que na 25 de março tem pessoas vendendo banco de dados, números de CPF, documentos sigilosos, informações de renda, endereços, telefones? Tem alguns sites na internet, inclusive eu uso isso para cobrança de dívida. Você põe o nome da pessoa, você põe o CPF, você tem um dossiê da pessoa. Sabe o veículo que ela tem, sabe os telefones, os endereços, enfim. As informações são informações caras, informações que podem ser utilizadas até para atos ilícitos, né? Enfim, em busca desta preocupação de um mercado negro de dados, de bancos de dados, a lei vem justamente com uma função de proteger e regulamentar o tratamento de dados pessoais vinculados aí por meios sigilosos ou vinculados por meios físicos, protegendo a liberdade e a privacidade da pessoa. E a lei tem por objetivo respeitar a privacidade, respeitar a liberdade de expressão, respeitar o desenvolvimento tecnológico, a inovação,
respeitar a livre iniciativa, respeitar aí a concorrência, a honra, a imagem. Enfim, pessoal, priorizando esta existência de um mercado negro de venda de dados, de uma disseminação de dados até, de certo modo, aí, ilícita, né? Um mercado que vende de forma ilícita os respectivos dados aí dos consumidores. A lei vem por esse objetivo justamente de trazer aí uma forma de um tratamento sobre a segurança desses dados. É muito importante que a lei tem bastante parâmetro e bastantes questões que vocês podem analisar, se vocês quiserem colocar no Google aí a lei para vocês terem na íntegra, eu posso até disponibilizar para vocês no fórum, que ele traz um mecanismo de como a empresa deve assegurar para si essa informação. Inclusive traz sanções, né, penalidades em caso de vazamento ou utilização indevida de dados. Então, assim, é muito importante, pessoal, que isso vai trazer uma revolução. Toda empresa, de certo modo, que tem acesso a dados de consumidores, seja para emitir uma nota fiscal, seja para registrar aí um contato, um sorteio na internet, enfim, qualquer outro intuito de captar esse recurso, deve estar aí a par da lei e tratar este dado conforme os ditames da lei, que vai justamente entrar em vigor agora, dia 18 de agosto de 2020. Pessoal, então fica a dica para vocês estudarem a respectiva lei, tá? Muitos advogados estão se formando e amadurecendo, estudando a lei, porque em agosto de 2020 vai abrir um mercado muito, mas muito satisfatório para profissionais de direito que visam dar palestras, que visam aí justamente trazer de que forma a lei vai incidir diretamente no seu respectivo negócio, até para orientar aí empresas e também fornecedores. Perfeito? Demais, pessoal, nós temos uma diferenciação da lei do que são dados pessoais e o que não são dados não pessoais. Então, a lei ela visa proteger dados como nome, apelido, como endereço, como residência, endereço eletrônico, número de cartão, né, quando você vai comprar uma compra online, você coloca o seu número de cartão, a lei vem para proteger essas compras online também, dados de localização de IP, dados relativos à conexão a cookies na internet. Cookies acho que são dados da internet, não são aquele negócio de comer não, tá, pessoal? Identificação de publicidade de telefone, enfim. Os dados de endereço, esses dados relativos ao consumidor ou também qualquer pessoa física ou jurídica. Já os dados não pessoais são dados obtidos no hospital, né, justamente para identificar a pessoa, número de registro de empresa, CNPJ, o e-mail aqui é considerado como dado não pessoal. Então, pessoal, nós temos essas diferenciações aí interessantes que justamente eu acho que vão servir para uma regulamentação, né, justamente aí para evitar a propagação de dados indevidos. Pessoal, então é isso. Acho que a aula de hoje é uma aula mais tranquila, diz respeito aí ao modus operandi das cobranças de dívida, lembrando que não pode ser a cobrança de dívida um ato vexatório, uma ameaça ou um constrangimento que estende também à pessoa e também aos familiares, também aos terceiros funcionários, aos terceiros aí públicos, que não pode utilizar de ferramentas, né, ilegítimas como compradores, como ameaças, como dados falsos, né, dizendo, eu sou policial, vem cobrar sua dívida, final de semana, horários tem que ser uns horários aí justamente que não traz a perturbação ao sossego do consumidor. E por fim nós trazemos sobre o banco de dados. O Código de Defesa do Consumidor traz uma importância de como proteger esse dado, né? Traz uma importância dos dados serem públicos, serem de fácil acesso, serem objetivos, não terem informações vexatórias de consumidores.
E, ademais, nós verificamos que, em caso de correção, cabe à empresa aí regularizar e corrigir a informação do dado público no prazo de 5 dias úteis. Ademais, verificamos a existência de listas negras de dados colocados de forma interna, na qual o Poder Judiciário vem atribuindo indenizações para as empresas que vêm utilizando de dados internos, da quais não são públicos e colocados aí ao consumidor. Perfeito? Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Fico aí justamente no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, no e-mail, à disposição para eventuais dúvidas. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até logo. Tchau, tchau.